E vem conferir a crítica do filme A Missão de Sandy Bochechas. E chegou na Netflix o filme A Missão de Sandy Bochecha, mais um filme que se passa no universo de Bob Esponja. Porque para quem não sabe, esse não é o primeiro filme do Bob Esponja, mas ele retrata muito bem todos os problemas que os outros filmes do Bob Esponja têm. Mas vamos começar devagar. Bob Esponja é um extremo sucesso desde seu lançamento. Com 15 temporadas e mais de 364 episódios, Bob Esponja sempre foi um sucesso. Depois, eles resolveram ir para o cinema e fazer seus primeiros filmes. E o primeiro filme, lançado em 2004, chamado Bob Esponja o Filme, é sensacional. Eu lembro de assistir pequeno no cinema e reassistir mais recentemente, e apesar de continuar vendo toda aquela bobeira que é todo aquele universo, continua sendo um filme muito divertido, porque o filme de 2004 entendeu perfeitamente a essência do Bob Esponja, que é fazer aquele humor bobo, mas ao mesmo tempo uma mensagem interessante por fora, e mais do que isso, um filme que vai funcionar para crianças e para adultos de formas diferentes. As crianças vão adorar o filme do Bob Esponja, o clássico, assim como o desenho, as primeiras temporadas, porque ele vai ter piadas tanto para criança que ele vai amar, como para adulto que as crianças não vão entender, as piadas de duplo sentido. E o filme entendeu isso muito bem. Só que quando surgiram os outros filmes do Bob Esponja, nenhum funcionou muito bem, porque eles não conseguiram entender qual que era a essência do personagem. A partir daí surgiu Bob Esponja, um herói fora d'água, que também chegou para os cinemas e não funcionou nada bem. Depois lançou Bob Esponja, o Incrível Resgate, esse já produzido pela Netflix e que não funcionou muito bem. E agora a gente chega em A Missão de Sandy Bochecha, que para mim é o pior de todos os filmes. Mas eu vou falar o porquê agora devagar. O primeiro ponto que eu acho que chama muita atenção seria a mudança da animação. A mudança da animação não é algo que eu vejo como negativo totalmente, porque são estilos diferentes. E já que o Bob Esponja não é o protagonista desse filme, e sim a Sandy Bochecha, e Bob Esponja vira um coadjuvante de luxo na história, você poderia realmente mudar a animação até para dar uma outra leitura para a história. Isso em si eu não acho ruim, até porque muda muito aquele conceito de quando eles estão fora d'água. Nos outros filmes, o que eles faziam? Eles faziam com que o filme se passasse muito tempo fora d'água. Então a animação, ela ficava mais ou menos num 2D, e quando chegasse fora d'água, faziam um 3D que não funcionava. Aqui eles meio que já misturam todo um 3D. Então quando você sai da água, você gera uma estranheza muito menor. E isso é muito interessante, porque o filme, assim, gera uma estranheza que não gera tanta estranheza. Se isso ficou bom, isso já é outra coisa. Demorou um pouco para os meus olhos se acostumarem com aquela animação. Quando ele acostumou, até que foi indo. Eu não gosto dos traços, eu não gosto do design da animação, mas é inegável que para parte de sair da água para poder ir para o mundo humano, realmente acabou não ficando uma estranheza tão grande em questão de mudança de animação. Para isso foi bom. Se eu gostei do estilo, no começo demorou para acostumar. Depois eu me acostumei e não achei o pior do mundo. Mas eu ainda admito que colocar nesse 3D tira muito da graça da animação. E eu vou repetir, o filme de 2004. O filme de 2004, muito das piadas, das situações, funcionam muito bem pelo estilo 2D que colocaram na animação, que fazia com que o Bob Esponja fizesse aquelas caras e bocas que geravam muito da comédia da piada do filme. E isso realmente funciona lá, assim como no desenho. A escolha dos traços do desenho faz com que a comédia da animação funcione muito bem. O exagero das caras, o exagero das poses, toda a bobeira que ele faz funciona muito bem pelo aquele estilo de animação. O 3D não deixa com que você faça todo aquele estilo que tem o 2D. E a partir daí, a comédia se perde muito aqui. Pelo menos pra mim, a comédia desse filme se perde muito por causa da escolha estética da animação. Que, de novo, pro propósito do filme, pode até funcionar. Pra comédia, se perde muito. E pra um filme, pra um universo, que a comédia é o que faz ele viver, se perde mais ainda. Então esse é o primeiro ponto. É uma animação que não é a pior coisa do mundo, mas realmente estraga o que o melhor de Bob Esponja tem, que é a sua comédia. Porque realmente ele perde os traços de comédia que ele tem, que são aquelas caras e bocas que fazem com que a piada funcione muito bem. Então a partir daí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a escolha da premissa da história. Pra mim, outra escolha muito duvidosa. O que acaba acontecendo? Um grande navio acaba roubando a fenda do biquíni, e a partir daí o Bob Esponja e a Sandy têm que ir para o mundo humano, no Texas mais especificamente, para conseguir recuperar a casa do Bob Esponja, né? Recuperar toda a fenda do biquíni. Bom,
Isso é um problema, porque o que acaba acontecendo? A animação, ela tem momentos live action, ela tem momentos onde aparece o pirata, que aparece na abertura, e ele faz algumas participações especiais exageradas. No primeiro filme de 2004, também aparece uma parte humana, mas ela funciona bem porque ela é bem no final do filme e ela aparece em momentos específicos. A partir daí, perceberam que seria muito interessante colocar a parte humana, e aí estragou completamente o universo do Bob Esponja. E por que isso aconteceu? Porque a parte humana sempre é muito ruim. E aqui não é diferente. A parte humana é muito ruim. A parte do núcleo humano não é a parte deles na Terra. O núcleo humano aqui é terrível. Fazia tempo que eu não vi um núcleo humano tão ruim como foi feito aqui. É um núcleo que a história não funciona, a premissa não funciona, a comédia não funciona, os atores não funcionam, nada ali funciona. Ainda funciona um ponto ou outro da comédia, nesse ponto, na parte dos personagens do Bob Esponja em si, o Sr. Siriguejo, o Lula Molusco, o Patrick, eles ainda funcionam nessa parte, os personagens, mas quando eles misturam com os humanos, não funcionam. E a premissa, e a virada, o que eles fazem, nada funciona. E não é pelo exagero. O exagero a gente já espera do Bob Esponja, mas como eles levam até lá, não funciona de maneira nenhuma. E o filme é mal dirigido, e o filme é mal atuado, e o filme é mal montado, a trilha sonora não funciona bem, nada funciona bem na parte humana. Nada funciona de forma nenhuma nesse ponto, e é de incomodar bastante. Pelo menos pra mim, me incomodou bastante. Não fez eu dar risada, e fez eu ter muita vergonha alheia, que é uma coisa bem interessante no universo do Bob Esponja. Obviamente, ele faz piadas e comédia que beiram o vergonha alheia em certo ponto, mas ele consegue superar isso com, de novo, as caras e bocas e a piada, que o vergonha alheia vira engraçado. Aqui é só vergonha alheia. Aqui só não funciona. É só algo desesperador de assistir na parte de casa. Você até fecha o olho, você até quer mexer no celular, você não quer ver a cena de tão ruim que ela é. E aí eles vão pro mundo, e isso é um problema dos últimos filmes, porque do 2 até esse novo, todos eles focam na parte humana. Para de focar na parte humana, foca na Fenda do Biquíni, conta uma história legal, uma aventura divertida lá funciona muito bem. A série tem mais de 360 episódios e todos funcionam bem lá embaixo. O primeiro filme funciona dentro da água, os jogos de videogame do Bob Esponja que são divertidos são dentro da água, porque os filmes querem ir pra fora. Isso realmente não funciona de maneira nenhuma. E mais uma vez, é uma comédia que não funciona e você perde a essência do personagem. Aí depois tem todo aquele núcleo da Sandy com a sua família no Texas, que até tem um ponto ou outro engraçado, mas também nada demais, nada que funcione tão bem. E de novo, o que funciona acaba sendo a Sandy e o Bob Esponja, na química deles ali um pouco, que acaba tirando algumas risadas. Mas no fim, é um filme que não funciona de maneira nenhuma. É uma história que não funciona, é uma animação que não funciona, é uma trilha sonora que parece perdida, que não combina com o filme, uma direção que parece amadora, feita pra TV. E ainda por cima tem uma coisa pior de tudo. Você não consegue utilizar bem o Bob Esponja. O Bob Esponja, ele é um personagem secundário aqui, como eu falei. E ele ser secundário se perde muito num filme que com certeza não vale seu tempo e que quase nada se salva. Um ponto ou outro, um começo ou outro, uma piada ou outra, e o Bob Esponja e a Sandy funcionam. Eu digo mais, o filme só não é pior porque eu assisti ele dublado. E a dublagem continua muito boa com as vozes originais, pelo menos de quase todos os personagens. Então a partir daí, isso ainda se mantém uma nota um pouco maior do que ela merecia, e olha que vai ser uma nota bem baixa. E A Missão de Sandy Bochecha é mais um filme fracassado do Bob Esponja, que tem uma série animada fantástica, um primeiro filme fantástico, mas a partir daí se perdeu. É um filme que em questão de animação, que não é a pior do mundo, não funciona de maneira nenhuma, que não tem uma comédia que não funciona, as piadas não funcionam, a história não funciona e a parte humana é de dar vergonha alheia. É um filme que ele não funciona para quem gosta do Bob Esponja e para quem quer ser introduzido nesse universo. É um filme que, de novo, eu não sei por que ele existe. E mais do que isso, é um filme que ele repete o erro dos outros filmes, que deixa cada vez mais desgastado a imagem do Bob Esponja como um todo. E por isso que eu fecho o filme A Missão de Sandy Bochecha com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de A Missão de Sandy Bochecha? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.